Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Ademária. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os números. Você sabia? Os números estão presentes em nossas vidas de várias maneiras. Nos números dos relógios, nos supermercados e na feira, nos celulares ou telefones, nos números das casas, no dinheiro. Nesse caso, a função dos números é a mesma? Não, dependendo da situação, os números podem ter funções diferentes. Por exemplo, contar. Contar é uma das funções do número. Primeiro, nós podemos contar quantos alunos nós temos em uma sala de aula. Percebam aqui, ó, a função do número, contar. Podemos contar também quantas pessoas tem em uma fila. Nesse caso, contar 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Contar quantos brinquedos tem em uma coleção. Contar quantas frutas nós temos na fruteira, na geladeira, na feira ou mesmo no supermercado. Outra função do número é a função de medir. Podemos medir o tempo. Podemos medir as horas, os segundos, os minutos. Podemos medir os dias. Podemos medir as semanas. Podemos medir os meses do ano. Podemos medir comprimentos. Podemos medir volume. Para medir volume, a gente usa o litro. E podemos medir massa. Para medir massa, nós usamos uma balança. Então, nós podemos medir tempo usando o relógio ou o calendário. Podemos medir distância utilizando a unidade de medida que é o metro. Aí tem as subdivisões: metro, centímetro, quilômetro. Nós podemos medir volume utilizando o litro. E nós podemos medir massa utilizando uma balança. Isso mesmo, é medir massa. Nós chamamos de peso, mas o correto não é peso, é massa. A massa de um produto, a massa de um corpo e assim por diante. Outra função do número é codificar. O que é que significa codificar? Somente aquele elemento pode ser identificado com aquele número. Vamos ver alguns exemplos. Olha, um bom exemplo de código, e esse está presente no nosso dia a dia: o número das casas. Por que é um código? Porque somente naquela rua vai ter apenas uma casa com o número 132. Por isso que o número das casas é um código. Outro exemplo de código que nós temos são as placas de carro. Apesar de ter as letras, mas olha a presença aqui dos números. Essa é a nova placa, a placa do Mercosul, que tem 3 números. É um código. Somente esta placa é representada com este número. Outro exemplo que nós temos de códigos são os números dos nossos documentos. Aqui, ó, o número do documento. Esse aqui é o RG, mas isso pode ocorrer também em outros documentos, como o nosso registro de nascimento, o nosso cartão nacional do SUS, o nosso cartão de plano de saúde, o CPF. É um código, por quê? Porque somente essa pessoa pode ser identificada com este número. Olha o exemplo aqui do CPF também.
Cada pessoa tem um CPF diferente e somente essa pessoa poderá ser representada por este número. Por isso, todos esses números aqui apresentados têm a função de codificar. No caso, esses números são códigos. Outra função que nós temos é a função de ordenar. Temos aqui novamente uma fila. Porém, quando o número tem a função de ordenar, quer dizer a ordem, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Nesse caso, o número tem a função de ordenar. A função de ordenar dos números também aparece, por exemplo, quando a pessoa ficou em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar e assim por diante. Ó, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Esses são alguns exemplos de quando o número é utilizado para ordenar. Você sabia? Com apenas 10 algarismos, podemos representar qualquer número. Quais são esses algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos. Por isso que o nosso sistema de numeração é chamado de sistema de numeração decimal, porque tem 10 algarismos. É só trocar os algarismos de lugar e um novo número aparece. São 10 algarismos necessários para representar qualquer número existente. Vamos falar agora do sistema de numeração decimal. No sistema de numeração decimal, nós temos as classes. As classes são divididas de 3 em 3 números. Aqui nós temos a primeira classe com 3 números. E aqui nós temos a segunda classe com mais 3 números. Nesse caso aqui tem apenas um representado, mas são 3 números que cabem aqui. Essa primeira classe é a classe das unidades simples. E cada classe é dividida em 3 ordens. Nós temos aqui a primeira ordem, que é a ordem das unidades. Unidades simples. Segunda ordem é a ordem das dezenas. Dezenas simples. A terceira ordem é a ordem das centenas. Centenas simples. A quarta ordem é a unidade de milhar. Por que unidade de milhar? Porque está na classe dos milhares. A quinta ordem é a ordem da dezena de milhar. Por que dezena de milhar? Porque está na classe dos milhares. E a sexta ordem é a ordem da centena de milhar. Por que centena de milhar? Porque está aqui, ó, na classe dos milhares. Esse número aqui que nós temos, nós lemos ele 1209. Perceba que cada algarismo ocupa uma ordem e que possui um valor correspondente a esta mesma ordem. Por exemplo, olha o número que nós temos. 1209. A escrita do número está aqui, ó, 1209. A escrita do número é feita da mesma forma que nós lemos este número. O número 1 aqui, ó, ele representa quanto? 1000. O número 1 vale 1000. O número 2, no caso desse número, o número 2 vale 200. Esse é o valor posicional, é o que nós chamamos de valor posicional. Dependendo de onde o algarismo está, ele tem um valor. O zero não será representado aqui, porque o zero vale zero mesmo. 9. O 9, o valor posicional do 9 é 9. Então, o que é que nós temos? Ó, 1000 mais 200 mais 9. 1209.
e 9. Essa é a representação deste número.